Olá família, belezinha com vocês? Nesse conteúdo nós vamos trazer mais um daqueles vídeos de caguetagem envolvendo ninguém menos o pastor Júlio César, mais conhecido como Juju Batom. Esse camarada aí vira e mexe, ele tá envolvido em alguma peripécia. Antes da gente adentrar no assunto, como é de praxe, ajuda o baixinho com aquele like maroto e um comentário aqui embaixo. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa? E lógico, se é a sua primeira vez aqui neste canal, seja mais do que bem-vindo. Aperte esse lindo botão, inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade. É sempre uma honra ter todos vocês com o baixinho. Agora vamos lá, BBT põe na tela. Esse vídeo aqui é a primeira parte de uma caguetagem daquela de uma ex-fiel da igreja. Vamos ver aí do começo como que é isso daqui, porque, rapaz, promete. Ó, o pastor todo panzo, né não? Saudações, terráqueos. Eu fiquei sabendo umas coisas aí do Juju Batom. Qualquer dia eu venho trazer aí. Rapaz, olha, chegou muita coisa aqui. Muita coisa do Juju Batom. E ó, pastor Juju Batom, eu não sou igual o camarada lá não que removeu, viu? Não quero dinheiro seu, não quero nada do tipo não, viu? Fique em paz. Estou só trazendo a denúncia. Se quiser o direito de resposta, as portas estão escancaradas. Mas não vem com ameaça não, tá bom? Comigo não rola não. Vamos lá. Começando mais uma Hora da Bruxa, né? Porque fiquei vendo na internet. Hora da Bruxa? 7 além, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu não lembro me pronunciar, né? Mas devido aos fatos dos Bora lá. vídeos, das últimas falações e tal, faz tempo que eu não apareço aqui. Boa tarde. A gente vai ter que falar, gente, sobre isso. Porque parece que todo mundo vai ser comido pelo bicho e amaldiçoado. Vai ser amaldiçoado, todo mundo vai ser amaldiçoado. Todo mundo, vai todo mundo pro inferno. Então, nós vamos falar, né? Vamos soltar a realidade. Então vamos trabalhar com a verdade e com provas. Vamos lá? A gente vai começar a falar agora, nesse momento. Sobre a minha vida, depois se vocês quiserem saber o que aconteceu comigo de fato, eu também jogo aqui. Sobre o que aconteceu, sobre por que eu sumi, sobre por que eu não faço parte mais de religião neopentecostalista. Continuo acreditando em Deus, continuo seguindo a verdade do Evangelho, continuo com os meus conhecimentos, que isso não vai mudar, entendeu? Não vai mudar. Mas, não, esse não é o assunto que eu vou falar agora, né? Que eu vou tratar agora. Vamos lá. Eis que, quase, o apóstolo Júlio César. Até o cão latiu junto. O apóstolo Paulo nessas horas no céu tá tipo... Naquela época ele já deve ter pensado, nós vamos morrer aqui e por amor a Jesus e tal, e o Evangelho, no futuro vai. Agora a gente vê essas palhaçadas, né? Um monte de, sei lá, gente doente psicologicamente, né? Falando que é apóstolo. Mas eu começo por aí. Bom, vamos usar o que eu me lembro, né? Eu conheci esse tiete dessa igreja. Sim, eu estava num momento muito perturbado na minha vida, onde eu estava numa depressão, eu tinha acabado de passar por uns processos muito sérios na minha vida. Preste bem atenção. O alvo deste e outros pastores é um público seleto. Pessoas que estão em uma condição delicada. Pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, que não dormem à noite. Por quê? Geralmente as pessoas nesse estado, não estou ofendendo, viu? Isso daí é comprovado cientificamente. O cérebro delas age de forma diferente, porque a pessoa não tem uma concentração quanto uma pessoa que está sadia. O seu poder de concentração é diferente. Então você começa a compreender um pouquinho mais, né? É um público seleto. E eu acreditei que esse tipo de religião ele ia me salvar, né? Ele ia me libertar. E eu comecei a ver esse negócio na internet, por uma indicação de uma tia minha, os conteúdos dessa pessoa, né? Eu já tenho o nome aqui, muito boa tarde. Tô lembrando, tá, gente? Faz um tempinho já, eu sei. E eu vi os conteúdos dessa pessoa, consumi os conteúdos dessa pessoa. E eu comecei a acreditar em tudo o que eu tava consumindo. E realmente, eu não desacredito que aquilo foi um momento da minha vida em que Deus possa ter me mostrado certos fatores, certas coisas, pra me ensinar, pra me corrigir, pra me mostrar o caminho, né, da verdade, do mundo espiritual. Gente, eu não continuo desacreditando da doutrina, tá? Eu não continuo desacreditando, eu não desacredito, melhor dizendo, das coisas espirituais. Só que o que eu não consigo ingerir mais é esse tipo de pessoa ameaçando
várias pessoas na internet, como se todas as pessoas que passaram por essa entidade aí filantrópica, né, que é a igreja. Engraçado que todos que se dizem ser de uma espiritualidade quanto esses daí, todos, sem exceção, são extremamente vingativos, pessoas que por coisas bestas têm uma vingança exacerbada. Se discordou dele, é motivo da pessoa morrer, um raio cair na cabeça, vir um furacão destruir a casa com todos os parentes, a empresa onde essa pessoa trabalha ser demolida e todo mundo estiver lá dentro, morrer tudo junto. Essa é a filosofia deles, não sei que eu concordo não, é a filosofia deles, todos, sem exceção. Esses camaradas que se autoproclamam apóstolos, pastores, bispos, que tem uma doutrina que nunca ninguém antes pregou, cuidado. Igreja, se tivesse errado, eu estava certo, entendeu? E eu não consigo engolir isso quietinha, entendeu? Porque já passou no nível extrapolando assim, e continua me assando. Também não consigo. Não sei se recentemente vocês viram lá no canal do Thiago Souza, entendeu? Não sei se é farinha do mesmo saco, não cabe a mim julgar. O evangelho ele não te permite atacar ninguém, mas se defender é totalmente diferente, né? Então aqui a gente tá buscando a defesa e expor a verdade, porque a verdade precisa ser dita. Eu acredito muito na verdade. Então eu comecei a consumir conteúdo dessa pessoa e comecei a acreditar que tudo aquilo era verdade. Tipo, eu tava numa fragilidade psicológica muito grande e eu acredito que Deus, tipo, me colocou pra ver, né, essas coisas de perto, porque não duvido que sejam reais. Só que o que eu estou questionando aqui é o caráter do ser humano, da pessoa. Entendeu? Não estou questionando as coisas de Deus, as coisas do alto, não estou questionando os dons, eu não estou questionando nada disso. O que eu estou questionando é a pessoa em si. Então vamos lá. Eu comecei a consumir os conteúdos, entrei num grupo de WhatsApp na época e encontrei um dos obreiros. Obreiros é muito louco falar obreiros. Sim, eu tô usando fio. Muito louco falar obreiros porque, tipo, a pessoa, ela não tinha nem tipo de discipulado, nunca foi ungida pastor, ela nunca. Eu acredito que até saiu da Deus de Amor em Rebelião, pelo que muitos falaram, não sei se é verdade. Vieram muita gente contestar as provas e tal, disso daí, se ele não foi ungido, eu acredito que não foi ungido, entendeu? Não cabe me julgar. Mas, o que ele fazia era interessante, que a pessoa chegava, era, abre aspas, liberta, manifestava o cão lá, o demônio lá, e aí ele acreditava que essas pessoas já estavam sendo libertas, que não precisavam de um acompanhamento, que não precisavam de um discipulado, que não precisavam de estar ali. E menos de 1, 2, 3 anos, essa pessoa ela é levantada obreira, sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de discipulado, sem nem... Todo mundo que já viveu em igreja, já foi em igreja, sabe como é que funciona. Que há hierarquias, que há passos, que você tem que seguir, pra se tornar cooperador, obreiro. Isso demora muito, isso vai muito além. E pessoas que saíram agora da droga já são levantadas obreiras, então, tipo, é um absurdo sem tamanho. Então, e aí eu tava muito ficcionada nesse lance de dieta, desse negócio. Tava muito fragilizada psicologicamente e acreditei que a religião ela ia me salvar. E eu falo religião porque eu não busquei Jesus, eu estava buscando religião. E isso foi o que acabou com a minha vizinha. Perguntei. Mas enfim, então nesse período aí eu conheci uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter. Uma pessoa que me ajudou e me ajuda até hoje. Uma pessoa que Deus colocou na minha vida com um propósito maravilhoso. Que inclusive essa pessoa tentou difamar, essa pessoa humilhou muito, excluiu, detonou, disse que essa pessoa estava com a vida espiritual totalmente destruída e que ele não poderia me ajudar, sendo que todo mundo tem o direito de ser adotado. Existem leis né, que permitem a adoção. E eu conheci o meu pai, Ricardo Emiliano, que foi obreiro da Igreja de Santidade e Arrependimento. E ele me ajudou, comprou a minha passagem pra ir, porque na época eu não tinha condição, eu tinha 18, 19 anos. E eu não tinha condição de ir até lá, pra eu ir na igreja. E eu me lembro que foi como se fosse hoje, foi no dia 12 de outubro de 2018. Eu cheguei... Ixi, faz tempo, hein? Faz tempo. Nós estamos em quando? 2024? Faz tempo, hein? 2018, praticamente 7 anos. Na Igreja de Santidade e Arrependimento. E não foi revelada. Eu busquei a revelação, né? Eu pedi oração, praticamente implorei, né? Então a gente estava ali no culto, e aí eu não fui revelada, eu imaginei que, não, tanto problema que eu tinha, né? Eu ia ser revelada na hora, tipo, ali na hora, né? Mas não foi bem assim. Então, eu pedi oração e tal, eu, às vezes, tinha meus problemas espirituais, houve aquele contexto ali da manifestação e tal. Eu continuo acreditando nisso, porque eu exijo isso, tá? Continuo acreditando nisso. Só que eu acredito que quem tirou aquilo de mim foi Jesus, não foi o homem.
como essa pessoa aí se gaba tanto, né, que foi através da vida dele, e Deus usa quem ele quisesse. Se Deus quisesse usar um mendigo bêbado pra me libertar naquela hora, ele ia usar, e eu iria ser liberta. Então, e o processo de libertação, ele é um processo longo. Quem já passou por outros anos, a gente sabe disso. Que não... Sim, o processo de libertação é um processo longo, assim quanto a desintoxicação de uma pessoa, não é da noite pro dia, leva-se o tempo. E tem pessoas que, enfim, eu entendo que tem pessoas, há casos e casos, né? Tem pessoas que da noite pro dia são libertas e tem pessoas que levam anos. Mas uma coisa é fato, todas elas acabam passando por uma luta interna. Independente se o processo é rápido ou longo, todas passam por uma luta medonha. E quando você vê uma pessoa utilizando desta oportunidade, uma situação, e acaba usando isso como um degrau para se apropriar dessa particularidade e assim querer se apropriar da pessoa, aí não dá, né? Não é orar e demônio sair com acabou, não. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidado com aquela alma, você tem que estar ali, você tem que estar presente. O chamado de libertação vai além de você orar e demônio sair, né? Você precisa estar ali, você precisa estar sendo cuidado, estar sendo acompanhado, ainda mais pessoas com histórico, né, de ter vivido um período de tempo com conhecimentos ocultos, né, do ocultismo. Por isso que eu fiquei conhecida como a bruxa de sete além do dia. E eu nunca pratiquei bruxaria, isso que é mais interessante. Eu tive experiências espirituais com o ocultismo, mas eu nunca pratiquei bruxaria. Muito bem dia, né? Então é isso. Mas a minha vida não importa. A gente tá aqui contextualizando o que aconteceu, né, na ISA. Então vamos lá. E chegando lá, depois eu fui levada para um gabinete, né, uma sala pastoral que tinha lá, na Argemir Rodrigues, eu lembro até hoje, atrás da Chave Terreiro. E essa pessoa falou assim, sabia que você vai ser arrebatada no inferno? Eu disse, sério? E naquele momento, tipo, gente, aquela coisa assim, tudo. Eu não fui arrebatada no inferno, eu vi tudo escuro. Foi tipo, tudo escuro. Hipnotismo, toque de chacô. Mesmo, e eu achei que realmente eu tivesse sido. E eu tomei isso como verdade, entendeu? Que eu fui arrebatada no inferno. Beleza. A vida seguiu. E eu voltei pra São Paulo e eu continuei acompanhando os cultos. Continuei apoiando essa pessoa, sem saber de nada. Que nem vocês. Eu vi a vida da internet e eu queria ver como vocês. Porém, nessa época, em 2018, eu fui hospedada na casa da avó do obreiro Ricardo, com a minha tia e a minha prima, para não estarmos na mesma casa, no mesmo ambiente. E eu pude conhecê-lo melhor, porque ele nos dava carona até a igreja, de lá da casa da avó dele, do mesmo, né? Então, nós pegamos uma amizade ali e o propósito de Deus foi outro, foi além de uma amizade. Ele me adotou como uma filha e eu como um pai. E nós temos essa relação de pai e filha até hoje. Sempre nos respeitamos. Eu sou casada. Graças a Deus. Filhos. O meu esposo convive muito bem. Chama de sogro, entendeu? E estamos na justiça com os papéis aí para oficializar a adoção que leva muito tempo, né? Já tirar o nome do meu pai biológico e colocar o dele. Somos pai e filho. Sempre fomos. E sempre vamos ser. Então, nós continuamos em contato e eu sempre continuei perguntando, pai, como tá em Minas? Você tá bem? E nós nunca deixamos de perder contato. E isso perdurou por bastante tempo. Então, eu sabia de coisas internas que ninguém sabia. Eu estava sempre um passo à frente. Porque eu tinha informações de lá. E eu acabei pegando amizade com muitas pessoas de lá. Eliada, infelizmente a gente não tem mais contato. Com a Aline, esposa do ex-pastor Ângelo. Gente, eu sei de cada história que vocês ficam... Meu Deus, vai explorar tudo? Talvez. Vamos explorar. Vamos hablar, né, como dizem por aí. Então eu acabei pegando... Eu conheci a Cleide, eu conheci a Silvia, eu acompanhei tudo de perto. Mesmo estando longe. Cleide é aquela lá que trouxe algumas denúncias que acabou saindo e parece que tem até um processo contra o Juju Baton, se não me engano. É ela, não é? É que são tantas pessoas que eu até me perco. Eu retornei no ano de 2019, em agosto. Dia 3 ou 4, eu não me lembro. Eu desci as águas lá no primeiro batismo que teve na chácara lá de Jacuticatuba, em Minas Gerais. Eu retornei e ficaríamos hospedados durante 3 dias ali, naquela chácara. E ali eu pude ver muitas coisas de perto. Coisas assim que vocês não sabiam. Então, ali eu tirei as minhas primeiras conclusões. Foi um evento super organizado, com várias pessoas do país, e várias pessoas a gente manteve amizade com a Raquel Alarcon, de São José dos Campos. E, gente, todo mundo saiu ferido. Todo mundo que entrou nessa igreja saiu ferido. E... deixa eu me lembrar... Tive minhas experiências espirituais ali.
E comecei a questionar o papel do tal pastor, porque ele era intocável. Ele não podia estar perto de pessoas por muito tempo. Parecia o presidente da República. Uma coisa assim de louco. E eu pude notar que a esposa tinha um certo ciúme de pessoas que se aproximavam demais. Só que ninguém ali tinha interesse nele. E isso era muito estranho. Até que ela teve um surto psicótico lá. E sim, eles moraram numa casa toda detonada lá nessa chácara de Jabuticatuba. Mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Porque antes de Jabuticatuba, eles moravam no bairro do Castelo, eu acho que é um bairro super... um apartamento super nobre lá em Minas Gerais. Depois eles moraram, depois disso, na Pampulha, de frente pra Lagoa da Pampulha. Um lugar super caro. Então, nem sempre foi esse drama aí de passar fome, de não sei o que. Isso aí foi super no começo. Depois que o dinheiro começou a entrar, aí as coisas começaram a mudar. Eles moraram um tempinho na igreja, depois já conseguiram morar na Pampulha. Então, nem sempre esse negócio de moradia, de carro, de não ter carro, eles nunca andaram a pé. Sempre tiveram carro de luxo. Então, a gente está vendo o testemunho de uma pessoa que foi próxima e, segundo palavras dela, Juju Baton sempre foi montado no dinheiro, exceto nos primeiros passos dele no ministério. Interessante, é interessante saber isso, muito interessante. Sempre tiveram Elantra, sempre tinha a Ranger lá, S10, então, e tinha outro carro da igreja, então desconsidere essa pobreza toda aí. E eu tô tentando traçar uma linha cronológica, tá? Porque foi muita coisa. Então, se eu não lembrar de muita coisa, aí vocês me perdoam. Então, gente, eu tava falando sobre a questão dele ser pobrinho. Eu acho que ele morou um tempo em Sete Lagoas. Se eu não me engano, o André pode confirmar isso. O André aqui andou comigo nessa, tá? Não, André do Paraná. Acho que essa daí é o André. Depois ele foi pra esse tal de Castelo aí, onde eles moravam no apartamento. E foi o vídeo lá que super engajou, né? Do batom lá, foi nesse apartamento. Depois eles mudaram pra Jabuticatuba, porque eles sempre teve a ambição de ter uma chácara. Diz que é clínica de recuperação. Gente, eu nunca vi clínica de recuperação sem médico, sem enfermeira. Olha que eu sou da área da saúde, tá? Então eu nunca vi. Sem nenhum tipo de remédio. Eu nunca vi. O remédio é Jesus, mas... Clínica de recuperação sem um profissional da área é complicado, hein? Complicado. Né? Todavia, entretanto, porém, sabendo que dependentes químicos também precisam de reabilitação, precisam de prescrição médica. Isso, fato, não existe. Passar pela famosa rehab, né? Reabilitação sem medicação é complicado, mas ok. E aí ele já lançou o carro novo, da S10, era entrar dízimos e ofertas. Ele dizia que não recebia salário, isso só a Cleide pode dizer. Eu não duvido do caráter da Cleide. Ela separava tudo, também ela tava cega, ela também sofria ameaça, né? Como ela contou e tal, então naquela época ela tava cega. E também vai saber o que ela passou, né? Depois ela contou aí o que aconteceu, todo mundo soube o que aconteceu, né, de fato. Enfim, né? Bom dia. Camila sempre teve um probleminha psicológico, porque ela nunca foi isso daí que ele mostrava. Ela odiava essa vida. Todo mundo sabe o que ela passou na mansión. O quanto ele era grosso também com ela, com os filhos. Sempre falou palavrão, sempre xingou. Então, isso nos vídeos mesmo. Tem ele falando com o filho dele, com o Abner, totalmente grosso e tal. E os obreiros viam isso, gente. Tem testemunhas, tá? Do que eu tô falando aqui. Que a Camila nunca foi liberta dessa aliás, vaidade aí, né? Que ele não pregava e tal. Ela odiava viver assim. Por quê? Porque ele também cobiçava outras mulheres, né? Em um dos diálogos com os obreiros, ele cobiçou estar calando, dizendo que queria casar com ela. Cobiçava o corpo das irmãs, mesmo as irmãs vestindo roupa de doutrina. Então, que pastor é esse, né, gente? E os obreiros vão se lembrar disso. Ô, Juju Baton, isso é verdade, isso procede. Juju Baton, tu era saliente com as fiéis. A acusação é grave, hein, Juju? Eu duvido não. Quem passou por lá, assim, ainda diz que ele excluía os obreiros. Que a irmã Tâmara foi excluída, aliada. Ele fez as meninas chorarem, implorarem pra voltar pra igreja, como se ele fosse um semideus, entendeu? Como se ele fosse o grandão da Galileia, como se ele fosse o top, o máximo, como se a igreja fosse dele. Isso é narcisismo, a igreja não era dele, é de Jesus, né? Então, foge de gente que fala que a igreja é minha, que foi através da minha vida. Não foi através de Jesus, entendeu? Isso é puro narcisismo, isso é puro egoísmo, isso é pura soberba. E foi vacilo, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver. A gente tava falando um pouquinho da Camila, né? Que a Camila dava um surto de sono porque ela queria ser amada, gente. Ela sofreu muito. Aquela menina sofreu demais. E... o que mais? Aí eles moraram um tempo, já buscaram tudo, depois mudaram lá pra igreja. Lá de cerca de 3, 4 mil reais. Televisão grande, tudo isso eles levaram lá pra igreja, né? A gente pôde ver na salinha lá. Então, depois disso eles foram pra Pampulha. Mas ok. Vamos voltar ao dia lá de Jabuticatuba. Nós fomos batizados. E aí teve o fatídico vídeo que eles jogam o microfone. Eu tava ali na primeira fila, eu vi, né?
Ele joga o microfone, com tudo no chão. Esse dia eu vi. Ele pior, porque ele gritava com os obreiros, ele humilhava os obreiros. Ele falava que os obreiros pediam dinheiro pra ele. Quando o irmão Anderson foi pedir abrigo lá, que o irmão Anderson veio de lá, não sei da onde, pra pedir abrigo na igreja, e o meu pai, Ricardo, tinha alugado uma casa pra ele, lá pra ficar mais perto da igreja. Ele vivia 24 por 48 dentro daquela igreja, servindo como um escravo, mas ele servia a Jesus, graças a Deus, ele não servia o homem, né? E aí o Júlio teve a brilhante ideia de enfornar um monte de gente na casa do meu pai, que meu pai teve que pedir dinheiro para a igreja para poder pagar algumas dívidas da casa que estava no nome do meu pai. E pasme, quando ele saiu de lá da igreja, ele deixou contas de água no nome do meu pai que não foram quitadas, que sujaram o nome do meu pai. Por isso que eu falo, o pastor arrumou alguma coisa, tem que ajudar, se vira. Oxi, se vira. Não, se vira. Ele não quitou as contas de água da casa dos obreiros, né? Muito boa tarde. Então ele fala que todo mundo pedia Pix pra ele. Os Pix e as transferências eram todas feitas pela Cleide. Nada passava por ele. A autorização era toda da Cleide. E algumas coisas a mando dele. Entendeu? Era isso que acontecia. Então ele falou pros obreiros despacharem o Anderson, que ali não era hotel de indigente. Era assim que ele tratava as pessoas que chegavam pedindo abrigo na igreja, gente. Não era todo esse amor, esse carinho, não. Eu nunca vi isso. Até que o meu pai disse, não, irmão, fica na minha casa. E a irmã Anderson ficou. O Anderson, que foi o diretor da clínica, lembra do carequinha? Ele mesmo. Esse é o Júlio, gente, né? Seguimos mais pra frente, ainda em 2019, eu passei por umas experiências com Deus sozinha. Isso poucos sabem. Continuei mantendo contato com alguns irmãos. Sobre os casamentos. Gente, os casamentos nunca eram feitos na direção de Deus. São pessoas que foram casadas ali por obrigação, como o Ângelo e a Aline. E não se amavam e foram casados pra ter cargo na igreja. Tá? Porque se não forem casados, eles não iam ser bem-vindos na igreja. E assim eles fizeram, eles casaram. Ninguém tinha direção de Deus ali. Ele matou muitas almas com essa questão de casamento. Ele matou muita gente casando errado. Gente que não tinha nada a ver uma com a outra. E ele forçando o casamento. Não tinha Deus ali. Entendeu? Era assim, era nesse nível que acontecia as coisas. Gente que não era nem pra estar junto uma com a outra. E ele falando que recebeu uma revelação de Deus e que era pra essas pessoas se ajuntarem. E forçava, até que por fim casaram. Era nesse nível. Entendeu? Que aconteciam as coisas. Ele não cuidou de ninguém ali. Não sei quantas almas salvas, libertas, não sei o quê. Que ele vai ter que dar conta de todo mundo no dia do juízo. Olha só que interessante, né? Gente que ele matou. Gente que ele não cuidou. Gente que ele desprezou, que ele escrachou, que ele humilhou, que ele jogou pra fora da igreja. Jesus excluía alguém da igreja. Gente, eu não sabia disso. Que Jesus excluía. E Jesus pregava uma doutrina do medo, do terror, sabe? As pessoas estavam ali por medo, não estavam ali por causa de Jesus. Por medo. Por doutrina, por terror. Do terror psicológico que esse homem fazia na cabeça das pessoas. Que fez na minha também. Enfim, voltando. Eu já falei em vários vídeos sobre esses modus operandi que muitos pastores utilizam de terror psicológico. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Ixi, cansado de ver isso. Ainda mais igreja neopentecostal. Vixe. Vamos a 2019. Eu passei a ter experiências com Deus. Pedi pra Deus me mostrar algumas coisas. E eu acreditava que Deus realmente iria me levar lá pra igreja pra eu entrar na igreja e tal, e ter paz, e congregar, né, e tal. Só que não foi isso. Deus me mandou lá e disse que ia ter uma surpresa. Que eu ia ter uma surpresa. E eu achei que era coisa boa. Quando eu cheguei lá, não era coisa boa. Então eu cheguei lá na esperança de que eu ia e tal. Entrar na igreja, coisa e tal. Cheguei lá. Nossa, tudo lindo, tudo perfeito. Eu acreditava na mesma coisa que vocês acreditavam. E aí, ele era inacessível na igreja. Ninguém conseguia se comunicar com ele. Até que o André disse que ele precisava vir até onde nós estávamos reunidos para ouvir Deus falar. E eu tinha uma mensagem da parte de Deus para entregar pra ele. E ele disse que eu era a rainha das trevas e filha do demônio. Mas que ele ia orar pra saber se era verdade. Ele saiu de lá falando isso. E que Deus ia mostrar quem era a sua esposa. E ia mostrar tudo que estava oculto. Assim que ele saiu de lá, aconteceu um fato muito interessante. Onde a Camila teve um surto psicótico, ela estava grávida do Alisson. E ele tinha saído com a Ranger, com o André, fomos lá onde eu estava hospedado, estava eu, uma amiga minha, e a filhinha de 5 anos, o meu pai Ricardo, e o André que tinha ido nos visitar, e levou ele junto. Nós oramos ali, eu falei em línguas, dei o recado, né? E, gente, eu estava em santidade, eu não me depilava. Tudo que você pensar, gente, eu estava fazendo, tá? Eu jejuei 37 dias, eu orei 7 vezes ao dia, pra Deus me confirmar se eu deveria ir ali. E o Senhor confirmou. E, de repente, tinham saído uma notícia que a Camila sumiu. E ela foi lá onde eu estava hospedada, gritou meu nome. E eu não saí pra atender. Eu não senti meu coração sair. E eu estava em oração no momento. E aí ela começou a me mandar um monte de áudios, falando muitos palavrões, me xingando, dizendo que eu queria o macho dela, o homem dela, e não sei o que tem, que ele saiu fora de vigilância, que ele não levou nenhuma mulher, sendo que tava todo mundo reunido. O que ela pensou que ia acontecer, gente? Uma homenagem ali?
Sangue de Jesus sem poder, né? Menos, bem menos. E aí ela pegou a Ranger, ela viu pelo GPS onde ele tava, ela pegou do carro, largou no meio da rua como se o carro tivesse sido roubado, sumiu, passou o dia inteiro fora. Relatos de que ela foi encontrada nua ou semi-nua, manifestada. Foi que os obreiros mais próximos disseram que aconteceu, que ela já tinha sido encontrada uma vez assim, num dia da chácara de Jabuticatu, e depois foi encontrada assim de novo. Nesse estado de loucura a menina tá. Ele também mandou áudios xingando, até a Cleide xingou que eu era pombagira e que não sei o que eu vim sentar o ódio. Deixa eu ver se eu entendi. A ex-mulher do Juju Batom, segundo o que ela está dizendo, saiu desse jeito, falando que ela estava com outro e foi encontrado semi-nua, tomada pelo... Rapaz, aí é labareda. Ó, Camila, não foi eu tô falando, não é. Eu já fiz live com a Camila, fiz podcast com ela e me pareceu uma pessoa super equilibrada. Meu Deus do céu. Quem tá falando aí é essa moça aí, meu Deus. E tal. Beleza, ele não deu crédito. Passou uns 2 meses, ele veio pra São Paulo. Eu passei a não seguir mais esse tipo de coisa, porque eu fiquei muito decepcionada, muito triste. Eu fiquei muito murchada. Ah, no mesmo dia, ele falou que eu tava com o demônio, né? E aí eu falei pra ele colocar a mão na minha cabeça. Porque se eu tivesse, ia sair. Ele não quis. No mesmo dia eu fui no culto ainda, tá? Fui no culto. E no final do culto, ele chamou umas pessoas pra ir pro altar. E ele falou assim, isso é pra vocês verem que algum dia Deus pode me bater e exaltar vocês. E eu estava em cima do altar, onde nenhuma mulher tinha subido. E eles todos estavam embaixo do altar. E como o altar, naquela época, eu acreditava que tinha um fogo que emanava de lá, porque eu senti, não por ele, mas pela presença de Deus, se eu estivesse endemoniada, eu certamente cairia endemoniada naquele altar, né? E eu não caí. Encontraram quem endemoniada? A esposa. Mas enfim, né? Isso não era minha conta. E voltei pra São Paulo, muito triste, isso matou muito a minha alma, eu fiquei muito decepcionada. E entendi que a surpresa de Deus não era eu me lembrar ali, mas sim mostrar que todo homem é caído. A natureza do homem é caída. E ali nós passamos a conhecer quem era ele, né? E pessoas faziam fofocas, dizendo que a gente tava comendo pizza com Jesus lá onde a gente tava hospedado. Uma coisa de louco, entendeu? E eles comendo pizza com Jesus? Nunca ouvi falar nisso. Da gente. Mas a gente só queria que a verdade viesse à tona. E aí soubemos que eles se separaram pela internet, né? Eu já estava aqui em São Paulo. Como meu pai não tinha mais parentes lá em BH que fossem cristãos e ele não queria voltar para a mesma casa, ele veio embora para São Paulo e se hospedou aqui. Ele alugou uma casa aqui e continuamos tendo uma vida de pai e filho. Eu casei, tive mais um filho, que eu já tinha um. E até hoje a gente tem uma boa relação. Inclusive ele está na minha casa aqui, neste momento. Ele está ali brincando com meu filho, no quarto do meu filho. Sempre tivemos uma boa relação de pai e filha. E vamos lembrar. Soubemos a separação. E aí teve um culto em Limeira. E eu senti vontade de ir nesse culto em Limeira. E foi ali onde eu o reencontrei. E pedi perdão pra ele por alguma coisa que tinha feito. Nós nos perdoamos ali. E continuamos mantendo contato. Eu, meu pai e ele. E estávamos ali super prontos a ajudá-lo. A gente conversava. Teve uma vez que a gente foi numa churrascaria, fizemos uma videochamada e ele contou o motivo da separação. Que ele já expôs na internet pra vocês que ele queria, né? Acabar com a vida da ex-esposa por causa de um mal entendido. Que foi a empregada que estava se exibindo na janela e ele pensou que era Camila. Tudo isso daí você já sabe, né? E eu prefiro até evitar. Fomos convidados para um apartamento de luxo dele, que ficava lá em Guarulhos. Também vazou aí na internet, né? Como que será que essas informações chegaram na internet? Só Deus sabe. E lá nesse apartamento eu vi que era um apartamento de luxo, tinha 5 banheiros, 5 quartos. Tinha um quarto principal dele, né? Que é com aquele quadro do lado do Homem Brito. Tinha um PlayStation 5, que ele falava que era do Sirius, mas ele jogava. E tinha vários jogos do PlayStation 4, perfumes de R$400, relógios, ternos, closet, sabe? Tinha um empregado que limpava. Parecia que ele nunca comia comida caseira, porque tinha um pacote de nuggets na pia. E um apartamento muito bonito, mas sendo custeado pelo quê? E a Cleide estava em Minas, porque estava com problemas lá no coração. E ele em São Paulo. Tendo contato com certas pessoas, que eu não posso citar aqui, de certas ordens criminais, né? Dizendo que podia andar com o vidro do carro baixado, porque ele tinha segurança de andar nas ruas, porque ele era muito respeitável. Eu espero que meu pai tenha essa coragem de se pronunciar, assim como eu estou me pronunciando, para contar mais detalhes de tudo que aconteceu. Então recebemos a notícia através de uma fonte segura, muito segura, um braço direito na época dele, que estava com ele, de que ele havia sido preso. Eu fiquei muito triste, eu chorei, orei a Deus e tal, porque era uma alma e a gente não sabia o que estava acontecendo, por que ele tinha sido preso e tal. Comecei a investigar e encontrei. Fomos na porta do presídio, levamos uma carta, no qual nunca chegou pra ele, e descobrimos o motivo do porquê que ele estava lá. Puxamos que nas visitas só haviam... Inclusive tem um podcast tá lá no canal Tio Carpano,
Depois dá uma chegada lá. Esse podcast, a gente conversa esse assunto e a própria Camila fala os detalhes disso. Permitidas as visitas da Cleide Vieira Santos. E o porteiro do presídio que tem acesso ao sistema disse que era feminicídio, tentativa. E foi encontrado com uma arma no carro. Arma essa, que não sei se é a mesma, um revólver semi-automático, né? Não sei se é a mesma porque eu não peguei ela na mão, mas não tinha nenhuma pontinha laranja de airsoft, tá? E quando eu fui na casa dele, nós descemos no estacionamento e estava a Santa Fé, se eu não me engano, e o Audi A7, que era da igreja, abre aspas. Ele estava com a Santa Fé e com a Audi. E dentro da Audi, ele tirou esse revólver e ele atirou, só que sem bala. E o vento fez assim no meu cabelo. Então, eu não duvidei na hora, né? Mas continuei acreditando que tinha algum motivo para aquilo estar acontecendo, né? Tinha algum bom motivo para aquilo estar acontecendo. E eu vi munição. Perto da caixa de câmbio da Audi, eu vi munição. E vi que realmente o que ele tinha falado era verdade. Sobre ter ido atrás da Camila e tal. Na época, né? Que ele contou aqui no YouTube. Ele foi atrás dela. Só que aí, gente, a gente começou a receber muitas informações. Do Gabriel, da Cleide. Depois eles colocaram na internet. Depois soltou o vídeo, né? Então, a gente passou a entender que a pessoa estava toda errada. Que uma árvore, ela dá os seus frutos, né? E a Bíblia fala pra gente não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça. E essa árvore já estava podre. Desde 7 Lagoas a gente descobriu que essa árvore já estava podre. E quem pode dar mais detalhes sobre isso aí é meu pai. Né? Eu não posso... Esqueceu de falar os detalhes aí que teve canal que removeu o vídeo aí de certas denúncias e não sabemos o porquê. Sabemos que o dono do canal depois apareceu com um apartamento aí. Não sei se está no nome da esposa, da mãe, de algum laranja, mas apareceu em um apartamento. Contar os detalhes, porque eu não vivi, ele viveu, né? Eu posso contar o que eu sei, o que eu descobri e o que eu investiguei. Isso eu posso contar. E o que eu não aceitei, ele dizer que estava num retiro espiritual pra vocês no YouTube enquanto ele estava preso, enganando vocês. E colocando vídeos, e não era ele que subia os vídeos, era o anjo que subia os vídeos enquanto ele estava preso. Então, isso eu não aceitei. E aí... que... eu não vou dizer quem teve participação no vídeo, fora a mulher. E... porque eu sei quem teve participação no vídeo. Eu sei quem mandou as informações, quem foi a fonte. E... né, saiu o vídeo. Então eu não aceitei, da mesma forma que eu não tô aceitando isso que ele tá falando aí, que todo mundo vai ser comido por bicho, porque ele é o intocável, ele é o santo, ele é o bom, ele é o bebelô de Jesus Cristo e que não pode tocar no ungidão do Senhor. Para com isso. Então a máscara já caiu há muito tempo. E depois que ele saiu da prisão, ele começou a meter uma história de um papo de que foi Paulo e Silas, se comparando a quem, gente? A Paulo, pelo amor de Deus. Então, sem cabimento, gente. E tem gente ainda que acredita. O pior é isso, que tem gente que ainda acredita nele. E vocês estão sendo enganados. Eu postei alguns comentários lá no vídeo dele, ele me chamou de sem futuro, né? Logo ele que nunca trabalhou, que é um falido, né? Que vive de dinheiro dos outros pagando prostituta, como o Jota falou que ela é pra travesti. E eu vi que ele tinha contato com travesti, porque ele mesmo me mostrou. Mostrou pra mim, pro meu pai, uma travesti que ele tinha contato na época, que ele era garoto de programa, falou que ela era linda, que ela nem parecia um travesti, e etc. Então, gente, tudo isso, entendeu? Tem vídeos que eu vou colocar aqui, que dele no bailão, né? L7 me espera, entendeu? Ele tava lá no bailão, vou te pegar bolado. É a música que tá tocando e vendo mulher de roupa curta. Então esse é o apóstolo, esse é o pastor, o que tem mais de 30 milhões de dons e que o diabo não tava. Gente, você vê que nenhum vídeo recente dele tem manifestação demoníaca. Porque ele mesmo tem rabo preso com Satanás. Ele é do diabo. Pra quem conta diz que é a bruxa de 7 além, que tinha o demônio, né? Ele é o... aí é tenso, hein? Aí é tenso. O filho e o amado de Pitá, do diabo, né? Então é isso, gente. Esse é o relato. Pra quem quiser saber mais da minha vida, eu acho que vai querer ficar sabendo. Porque não convém, né, falar. Eu posso dizer que eu estou curada dessa doença aí, né? O penteca. Continuo acreditando em Deus, continuo fazendo a minha parte. Sim, tá certo. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é: deixem de ser enganados, porque vocês estão sendo cegos. Nem tudo que vocês veem na internet você tem que levar como certo. Então é isso. Beijo da bruxa. Vai. Nicolas, Deus abençoe sua vida. Hoje, sua mãe me deu um beijo na boca. Mentira. Eu sim. Ai, Deus. Mano. Ó, e eu tô dando um espelho. Você tá estragando o vídeo. É um beijo. Isso aí não é porque ele tava calorão. Não. Mentira, não foi bem assim. Foi sim. Na boca não. Foi um abraço. Na boca sim. Amizade. Sim, não, foi na boca. Amizade. Na boca. Amizade. A Bíblia daqui, ó. No barzinho. Quem deixou você pagar, não foi? Não pagou a mulher. Essa daí é uma outra mina aí, de uma outra função. Agora quem tem que pagar sou eu, né? É lógico, vai, gente. É lógico, né? Inclusive, fiquei sabendo aí de um negócio aí dessa mina aí, de umas funções cabulosas. Não sei até onde procede, mas... Chato. Mulher feia, né? Não, ela é bonita. Ela é bonita? Você acha? Bem bonita. Ah, ela gosta de mulher. Você acredita? Sério? Você não conhece isso, né? Não. Muito obrigado. Agora eu tô gostando de mulher também. Ah, que ótimo. Me incentivou. A Bíblia deixou todo mundo. Ela atrás dela, ó. Deixou todo mundo aí, ó.
Saiu, não pagou merda nenhuma. Você não pagou. Eu não paguei. Juventude, por favor, em nome de Jesus, o baile funk é um demônio de prostituição que tomou o Brasil, e somente o Brasil. Na Europa não tem funk, o Brasil tomou esse espírito e pegou e recebeu esse espírito, assim com essas músicas sertanejas que faz você chorar e beber copo de cerveja. Vocês precisam... Mas ele tava lá, né, no baile funk e tomando sei lá o que, né? Disso. A Bíblia diz que os prostitutos, promíscuos, não herdarão o reino de Deus. Quantos jovens vão pro inferno, né? Quantas pessoas vão descer o abismo eterno e não estão percebendo? A nossa vida é curta, não precisa ficar fazendo a vontade da carne. A vontade da carne vai passar, a vontade desse mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aí tá ele. O baile funk, é do capeta. É do capeta, né, Juju? Bem do capeta. Ó, sertanojo, né, como você falou. Certíssimo. Meu Deus, vala-me Deus. Misericórdia. Já tem que tirar o som aqui pra não dar direito autoral. Sem palavra. Ô, Juju Batom. Sem palavra. Até encerrar aqui. Meu Deus do céu. Olha. Cada uma que até parece duas. Bom, tem mais vídeos aí, né? Vamos ver como vai ser a repercussão desse daqui. Depois eu volto com as continuações. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Fui!